Fala pessoal, Pastor Daniel Oliveira com você aqui e nós estamos aqui para mais um podcast e tomara que esse podcast fala muito no seu coração, que possa ser algo, um divisor de água na sua vida e que possa te edificar de alguma forma. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, meu brother, meu amigo, Pastor Igor, Igor Bernardo. Bernardo? Bernardes. Ah, então tá bom. Você apresenta o pessoal aí. É isso aí, sou o pastor Igor Bernardes. Falei bonito agora, né? Sim. Porque Bernardes vai ficar muito goiano, né? É uma honra, né? Estar aqui junto com o pastor Daniel, amigo meu de longa data. E vamos aí, vamos fazer um bate-papo, trocar uma ideia legal aqui, que as pessoas que assistirem esse podcast sejam abençoadas. Amém. Vai ser top, top, em nome de Jesus. Olha, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E eu quero te pedir um negócio. Você precisa de ativar o sininho de notificação para que todas as vezes que subirmos um podcast ou um vídeo aqui no canal, você possa ser notificado e você não ficar de fora de nada que nós estamos fazendo aqui. E isso aí vai dar uma moral para nós, você vai estar falando algo para nós. Aquilo que vocês estão fazendo nos edifique, nos abençoe e vale a pena você continuar, beleza? Então, o nosso querido aqui, às vezes eu vou chamar de Igor, é porque nós temos... uma proximidade, né? Negócio de ficar falando pastor, às vezes é estranho. Não é estranho, Igor, não, né? Igor, pode me chamar Daniel. Às vezes ele vai me chamar Daniel também. É. Certeza. Mas pode ficar em paz, que nós estamos em casa aqui. Mano, então, bom demais. Feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui conosco aqui. Amém. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas, né? Amém. Porque eu tenho certeza que Deus fez algo na sua vida poderosa, por isso mesmo que você é um pastor hoje. Mas como é que era a sua vida aí antes de ser cristão, né? Até chegar essa fase aí. Então, cara, na verdade, hoje, graças a Deus, não tenho vergonha de falar, tenho 40 anos de idade, e eu sou um cara que, desde pequeno, eu sempre fui aquele cara bem família, certo? Meu pai, minha mãe sempre me criaram, assim, de uma forma com educação, eu sempre fui um cara voltado para o estudo, mas... Aí a nossa vida, assim, vai passando os anos, né, cara? A gente vai mudando o nosso jeito de pensar, nós vamos conhecendo outras pessoas, né? E a minha vida não foi diferente, talvez, de muitos jovens de hoje em dia, né? Eu era um cara que, graças a Deus, eu consegui completar meu 2º grau, nunca fui reprovado na escola, graças a Deus. Isso é uma glória, né? Uma bênção, né? Mas jogava bola, joguei futebol num clube aqui da nossa capital, né? Hoje tá na alta hoje, né? No grande Vila Nova, por mais que eu sou atleticano, mas eu jogava no Vila. Então, cara, eu tinha, assim, um futuro... Mas você chegou a jogar profissional ou só base Não, mesmo? eu cheguei na base, né? Até nos juniores do Vila Nova. E aí eu encerrei minha carreira. Mas por que você parou de jogar bola? Então, cara, é justamente porque... Primeiro, eu tive uma desilusão muito grande com o futebol. Uhum. Quem joga futebol em clube assim sabe, né, que nem sempre os melhores jogadores chegam no profissional. Né? Tem toda uma... Naquela época já tinha isso. A panela, a velha panela, né? Talvez quem tem mais dinheiro, quem é amigo do fulano, do ciclano. E aí eu tive uma desilusão e parei de jogar, cara. E aí, com 17, 18 anos de idade... 17 anos, na verdade, eu já tive meu primeiro filho, né? E, de repente, aí eu comecei a conhecer outras coisas, cara, que os jovens de hoje em dia... Eu conheci com 16, 17 anos. A nossa juventude hoje conhece bem mais cedo, né? Sim, sim. Tem a molecada aí com 11, 12 anos aí que estão fazendo coisas aí que a gente fez com 17, 18 anos de idade. E para mim falar minha vida antes de conhecer a Cristo, cara, eu com 16, 17 anos de idade, eu comecei a fumar. Na verdade, eu lembro o primeiro cigarro que eu fumei na minha vida, cara. Eu estava indo para um baile rap, na verdade, e eu comecei a fumar e tal. De repente, uma coisa vai chamando outra, né, Daniel? É natural, né? Infelizmente, aí comecei a fumar uma maconha e com 18 anos de idade, cara, a gente já era engatado, uma perdição total, cara. Você sempre gostou de rap? Tô falando que ele sempre gostou de rap, agora nós vamos chegar nessa parte aqui, que ele é cantor de rap, né? Era? Ele não canta mais, não? Não, parei, encerrei a carreira, né? Desiludi igual ao futebol? Desiludi igual ao futebol, né? Agora eu só fico escutando mesmo. Mas você gosta? Gosto. Sempre gostou, estilo de música sempre gostou? Sempre gostei, na verdade eu sou das antigas, né? Eu sou da época dos Rap Brasil,
aqueles Rap Brasil, lá Não é do da Rio de minha época, Janeiro. não. Assim, né? Na época dos Rap Brasil, das antigas, né? MC Marcinho, não sei o que e tal. E eu sempre gostei de rap mesmo. Aí a gente começou a cantar. Na verdade, o primeiro grupo de rap que eu tive foi em 1999, que era o Raça em Extinção. E aí, depois que nós entramos na igreja... 1999, você tinha uns 16 anos por aí. Em 99 eu tinha 18, né? 18 anos. E aí, depois que nós entramos na igreja, virou Raça Eleita, né? De Raça em Extinção para Raça Eleita, né? Top. E, na verdade, não é que nós paramos de cantar, não. É porque agora tá tendo outras prioridades. E quem sabe, mais pra frente, tem uns projetos futuros aí, a gente volta a cantar. Mas assim, né? eu fui emendando um assunto no outro aqui. Cara, as amizades influenciam muito, né? Que a gente vai fazer, né? Na verdade, cara, as amizades influencia, cara. Não tem como uma pessoa falar que não influencia, porque influencia sim. O meio que você convive revela quem você é e te torna ser talvez aquilo que você nem queria ser, cara. Então, tipo assim, eu comecei a entrar nas drogas. Cara, eu com 18 anos de idade era só pela misericórdia, eu era dessa grossura aqui, muito feio, não sei o que a esposa viu, né, mas eu era muito raquítico, né, como se diz assim, por causa das drogas, cara, a gente engatou muito na cocaína, antes que eu entrasse na igreja, a gente estava viciado no crack. A gente fumava crack todos os dias, Aquilo que a Bíblia cara. diz, né? Um abismo vai levando pra outro, né? Vai levando o outro. E, cara, a gente era uma galera, uma amizade que... Eu sempre gosto de falar isso. Nós éramos, assim, 5 amigos que estavam todo dia junto, Daniel. Todo dia eu chegava do serviço e estava na casa... Não vou citar o nome aqui, mas a gente sempre estava na casa de um amigo nosso e nós éramos 5. Tanto que esse amigo nosso, graças a Deus... hoje está se levantando, é um cara bacana, mora lá pertinho de casa, que em nome de Jesus, que Deus ainda alcance o coração Amém. dele, certo? Mas de nós 5, um tá preso, o outro tá preso, pegou aí talvez pena máxima que existe no Brasil, cometeu um duplo latrocínio. Meu Deus. E o outro, infelizmente... entrou já pro mundo do crime mesmo, do assalto, e infelizmente levou um tiro, um dia fazendo um assalto morreu. E, cara, a misericórdia de Deus me alcançou. Amém. E me tirou de um lamaçal que eu vivia mesmo, uma vida totalmente desprovido de fé, desprovido de tudo, cara. Você tava falando aí, você tem quantos filhos, mano? Cara, com 17 anos eu tive meu primeiro, com 19 eu já tive a segunda. Agora eu não sei fazer as contas, mas eu tenho um também de 8 e Deus me presenteou com 2 que já veio pronta, né? Então eu tenho 5 filhos, cara. São 3 mulheres e 2 homens. Vovô na terra, né? Eu tô seguindo Já é a vô, né? Bíblia, Já é vô, né? Vovô de um casalzinho. Ai, que benção. Bom demais. É bom demais, olha. Eu posso mandar um abraço pra eles? Pode, claro. Anthony e Rebeca, né? Natália, Toninho, estão lá em Londres. Vão acompanhar também esse bate-papo aqui. Um abraço pra vocês. Top demais. Cara, é interessante demais, né? Que você contando as histórias aí dos amigos, né? Me lembro que os meus amigos de infância, tem muitos que morreram, cara. Muitos caras mesmo assim, próximos da gente mesmo. Eu nunca fui envolvido com a questão de droga, porque eu sempre fui um cara mais medrosão mesmo, né? Uhum. Mas questão de festa, né? Eu falo para as pessoas assim, né? Sempre questão das amizades que você vai se envolvendo. E sempre nas amizades que a gente se envolve, eu não sei se na sua galera é assim, tem um cara que sempre puxa, é o cara que sempre vai direcionar as coisas, né? Sim. Sempre tem isso daí, então... Mas igual você tava falando, né? A misericórdia do Senhor quando nos alcança, né? Cara, isso é tão interessante, porque da nossa galera, desses 5, tinha um da nossa galera que ele era mais velho. Inclusive, ele tá até preso. Ele é um cara que veio de São Paulo e... Eu, graças a Deus, eu nunca roubei nada, Daniel. Nunca peguei nada de ninguém. Todos os outros da galera envolveu com assalto, essa criminalidade mesmo, assim, né? Mas eu, graças a Deus, eu não me envolvi com assalto, com roubo, essas coisas. E
o cara que era o cabeça lá da nossa galera, ele falava pra mim, ele falava assim, ele me chamava de Manulê, né? Que é o meu nome lá do rap lá, né? Ele falava assim, Manulê, é o seguinte, cara... Ia ficar legal, passou o Manulê. Pastor Manulê é demais, né? Ele falava assim, ó, nunca me pede pra ir trabalhar com a gente. Ele se chamava de trabalhar. Sim. Nunca me pede pra ir trabalhar. Você tem pai, você tem mãe, você já tem sua esposa, você tem filhos, você já tem uma família, uma base, e nós não temos nada a perder. Então, no dia que você falar pra mim que você quer sair com a gente pra roubar, acaba a nossa amizade na hora. Então, eu sei que foi um livramento de Deus, porque talvez naquele embalo ali com a galera, talvez eu tinha tudo pra ir também, e talvez nem estar aqui mais, né? É porque quando você vai envolver nessas coisas assim, você não vai lembrar do pai, da mãe, da mulher, de nada, né? Você vai só entrando... Não lembra. Na verdade, nessa época, o que eu consigo lembrar do meu pai e minha mãe nunca me viu usando droga. Na verdade, eles foram saber que eu usava droga depois que eu entrei na igreja, que eu fui dar testemunho. Que eles souberam. E eles ficaram assustados. Tanto aquele gatinho, né? Sim. Tanto que a minha mãe depois chegou e comentou, falou assim, eu nunca desconfiei, não sabia que você fez isso ou aquilo. Mas eu consigo me lembrar de uma cena que a gente estava na casa de um amigo nosso e cheirando, pode falar? Pode. Cheirando ali muita cocaína mesmo, e a gente estava muito louco. E eu lembro que estava perto da casa do meu pai, o carro acabou a gasolina, e eu fui lá na casa do meu pai e pedi para ele um pouco de gasolina dele, e eu lembro da cena e não consigo me esquecer, cara. O meu pai, ele viu que eu estava diferente, e eu lembro dele ajoelhando no chão e pedindo para mim, pelo amor de Deus, para não envolver com coisas erradas, com pessoas erradas. Sim. Cara, ali meu chão foi embora. Eu saí, acho que... Ficou marcado, né? Ficou marcado, cara. E foi uma cena muito triste para mim poder ver o meu pai naquela situação, certo? Meu pai criou a gente lá em casa, lá nós somos 3 irmãos, cara, e tipo assim, aquela família que nunca tem um palavrão dentro de casa. Sim. Certo? Uma vez eu discutindo com meu irmão mais velho, eu falei, tá, vai se... E falei pra ele assim, cara, foi um luto uma semana na família. Porque eu mandei ele ir tal lugar. Então, tipo assim, aí de repente cresce. E infelizmente meus outros 2 irmãos também, eles também usavam drogas também. Cara, algo assim interessante, sabe? Não foi da nossa criação. Não foi algo que não a gente... Não era culpa nem dos pais, né? Nunca. E é tão interessante a gente falando sobre isso, até perguntou se pode falar, porque é algo recorrente na vida do jovem hoje em dia, né, cara? É algo recorrente na vida de muitos jovens, muitos pais nem imaginam. Olha, eu tive uma experiência familiar que é loucura, né? A gente, quando se encontra numa situação dessa, imagina que é a visão dos pais, né? Sempre lembra do filho pequeno, a criação que ele deu, né? Então é muito difícil um pai e uma mãe acreditar naquilo que o filho faz, se o filho tá fazendo algo de errado. E, na verdade, todo mundo vai saber e o último é o pai e a mãe. Sim. E são os que mais vão sofrer, Sim. né? E já emendando esse assunto, eu me lembrei de algo aqui interessante, que é bom da gente estar falando também. E no meio disso tudo, eu tinha um amigo, hoje ele é pastor de uma Assembleia de Deus ali no Recanto do Bosque, que era um cara que usava droga junto com a gente também, mas que depois foi para a igreja. E quando ele foi para a igreja, o primeiro sentimento, o desejo de um cara quando converte, assim, é querer salvar os amigos, cara. Levar todo mundo pra perto dele. Levar todo mundo pra perto. A gente conheceu a droga aqui, era massa, mas eu conheci algo melhor. Então eu quero te apresentar isso também. Cara, e esse cara lutou demais comigo, Daniel. Cara, ele lutou demais. É o pastor Eric. Ele pagava o preço mesmo. E ele era daqueles crentes enjoado. Pensa num cara enjoado. E a nossa casa não tinha muro. E quando eu escutava ele me chamando lá na porta... O que é enjoado? Vou te explicar agora. Para você que não sabe, eu vou te explicar agora. Daniel, ele chegava lá em casa e quando ele falava, Igor, me chamava, eu falava, nossa, é o Eric. Eu corria para debaixo da coberta. Meu Deus. Corria para debaixo da coberta, deitava no travesseiro e falava para Monique assim, fala que eu tô dormindo. Fala que eu tô dormindo.
E ele entrava lá em casa, aí eu não sei se ela falava que eu tava dormindo ou não. Eu sei que na hora que eu vi, que eu olhava, o cara já tava em cima de mim, Bora, olhão, filho. o olhão. E ele falava assim, e aí, vamos pra igreja amanhã? Eu falava, caramba, que esse cara tá doido, cara. Falando, não, Eric, amanhã eu vou, cara, e tal. Cara, o cara não parava. Ele insistiu, mas não foi um dia, nem uma semana, nem um mês, não. Foi anos. Tanto que ele me chamava pra ir pro encontro. Vamos pro encontro. Isso é legal, cara. E eu falava pra ele assim, não, vamos pro encontro. Que dia que é? Ele falou assim, cara, dia 15. Falei, fechou, dia 15 eu tô lá. Cara, aconteceu algo tão interessante que na semana... E eu acho que eu ia. Eu não consigo me lembrar direito, mas eu acho que eu ia nesse encontro. Uhum. Na semana eu comecei a fazer um curso no Senai de cortador de roupa. Uhum. E não tinha nada a ver comigo, assim. Mas depois eu acabei mexendo com roupa. Entra no ramo. No ramo. Mas na época não tinha nada a ver. E eu comecei a fazer esse curso. Conheci um cara lá que ele tinha o cabelo todo trançado e tal. Dos meus, assim, né? Já aproximei dele. Ele falou, ô, cara, vai ter um evento em São Paulo. Vai ter um baile rap, um break lá e tal. Vamos com a gente, cara. Falei, quanto que é? Ele falou tanto. Eu falei, então fechou, ué. Vou com vocês. Que dia que é? O dia 15 do encontro. Claro, ué. Mas eu tinha falado pro Eric que eu ia pro encontro. Mas como palavra de homem, né, do mundo não faz curva, você acha que eu fui pra onde? Pro encontro ou pra São Paulo? Pra São Paulo, com certeza. certeza. Cara. Fui pra São Paulo. Chegou lá, o evento era pra ser num lugar, foi em outro, foi tudo errado, foi terrível. Não teve nada do esperado. Próximo encontro, eu falei, nesse eu vou, cara. Falei, Eric, ó, furei no outro, mas nesse eu vou. Cara, e esse cara orava pra mim, ele ia lá em casa, e me chamava pra ir na igreja, mas eu não ia na igreja. E aí eu peguei e falei, não, nesse próximo encontro eu vou. Você tinha raiva de crente ou não? Cara, eu não vou falar pra você que eu tinha raiva, mas também não gostava. Tipo assim, esse Pra cara mim, não... O negócio é o seguinte, né, mano? Querendo ou não, é de outra... Se a gente for usar um linguagem assim, de outra gangue mesmo, né? Isso, é outra vibe, né? Outra... Não tinha nada a ver com aquilo outra ali, tribo, né? Sim, e também eu vim de uma família que é de outra, né? Então, de religião, então... Sua família é católica? Sim. Diz que são, deve ser. E aí... porque esse negócio é interessante, né, cara? Que vai passando de um pro outro, outro. É tipo isso, E aí eu peguei e falei pra ele assim, não, mas nesse próximo eu vou. Final da história. Na semana do encontro, uma mulher que surgiu das profundezas conseguiu meu celular, meu número, me ligou e eu comecei a conversar com ela. Ela falou, olha, vocês que tem um grupo de rap... Raça em Extinção, eu falei, é nóis. Falei até pro Isaías, aí no dia o Isaías... O Isaías dessa época? Sim, Isaías, muitos anos, né, a gente conhece, a gente cantava junto. E eu peguei e falei, Isaías, a mulher me ligou pra gente fazer um show lá no Vaca Brava, né, porque o pessoal ficava fazendo caminhada ali em volta, aí tinha um momento que o povo parava, e tinha um momento de música e tal. Eu falei, vamos, fechou, que dia que é? No dia do encontro de novo. E aí eu dei aquele leve perdido ali no Eric, né? Falei, cara, apareceu uma oportunidade aí de ouro pra nós, cara. Então eu tenho que ir lá cantar. Cara, e nós chegamos lá pra cantar. A mulher das profundezas do inferno. Presta atenção, essa mulher tava lá e eu e o Isaías, no dia nós levamos um cara com violão. A gente nunca tinha cantado com violão, rap. Vamos fazer um rap diferente pra ficar mais, né? Até porque talvez é nossa chance, né? Daniel, tava eu, o Isaías, o rapaz do violão, a mulher, e tinha uma senhora que eu acho que ela tava perdida ali, e ela sentou lá no chão e ficou e deu o horário 7, 7h30, 8, 8h30. Ninguém foi caminhar nesse dia. Ninguém. Aí eu lembrei de quem? Do Eric. Ele orou, filho. Ele orou, falei, maldito crente, velho. Ele orou e jogou uma praga aqui pra isso não acontecer. Você pensou isso na hora? Pensei. Eu lembrei dele na hora. Falei, cara, isso foi ele, ué, só pode, ué. Porque não tinha como dar errado. E aí, cara, foi acontecendo as coisas. Aí, no terceiro encontro que ele me chamou, aí eu peguei e falei, cara, nesse eu vou. E nesse processo você estava fundado nas drogas, nas vida desandada nas mesmo. Drogas. E interessante que umas 2, 3 semanas antes do encontro, do terceiro, que nesse eu fui mesmo, o amigo nosso que trazia droga pra nós, o crack ali pra gente poder fumar, ele já estava morto. E como a gente não tinha acesso ao crack
na nossa região, ele trazia de Anápolis. Nós comprávamos uma droga que chamava Merla. Hoje em dia eu nem sei se existe isso mais. E eu peguei um vale no meu serviço de R$70. Eu peguei R$5, dei para minha esposa fazer feira no domingo e fiquei com R$65. E comprei uma lata de Merla. Fui para um quartinho que a gente tinha no fundo, derreti essa lata todinha e fiquei fumando a noite inteira. Eu lembro que de madrugada ela entrou no quarto. Era a última pedra que eu ia fumar na lata. Ela falou assim, Igor, vamos dormir, vamos deitar, porque não dormia, né? Ficava acordado igual um zumbi. Vamos deitar. Eu falei, você parecia um zumbi mesmo, né, mano? Sim. Não, assim, de todo sentido. Todo sentido. Se ela tivesse como a gente colocar uma foto nele antes, eu ia colocar. Vamos ver se nós conseguimos. Não coloca não. Pra ver a transformação, o que Deus faz, né? E aí, eu peguei, coloquei aquela pedra e fumei. E eu falei pra ela assim, Monique, nós vamos deitar agora. Você tá vendo essa pedra aqui que eu vou fumar? É a última vez que eu vou colocar isso na minha boca. Eu não coloco isso mais na minha boca. Aí, na época, ela já ia na igreja algumas vezes assim e tal. Ela falou, nossa, em nome de Jesus. E eu fumei, limpei a lata, lavei ali o local, o quartinho, guardei essa lata ali. Aí, quando foi no outro dia, um amigo meu chegou e falou, vamos ali, bora cheirar um pó ali e tal. Aí eu pensei, falei, cara, eu falei que eu vou parar com isso. E eu falei pra ele, cara, eu tô com um estômago meio ruim, hoje eu não vou não. Aí no outro dia meu dente estava doendo, no outro dia era dor de cabeça, mas eu não fui mais mesmo. 2 ou 3 semanas depois teve um encontro, e aí eu falei pro Eric, falei, cara, nesse eu vou. Foi um encontro que era o batismo de 1.000 pessoas, então a igreja tinha a incumbência, como se diz, de levar no mínimo 1.000 pessoas, porque era uma meta de batizar 1.000 pessoas, e nesse encontro eu fui, e tanto que a minha esposa foi também no encontro das mulheres, eu fui no dos homens, e ali, cara, foi onde... É tão interessante você falando essa parada aí, que no podcast que a gente gravou com a Kézia, ela até citou essa questão do encontro, né, que foi quando ela teve um encontro com Deus mesmo. Ela é uma história totalmente diferente do Igor, né, que o Igor era vida louca, né. A irmã não, cresceu na igreja, nasceu na igreja, ela deu os 9 anos, ia pra igreja com o pai, com a mãe, mas foi no encontro com Deus que ela sentiu Deus mudando algo na vida dela. Isso eu consigo me lembrar do encontro na sexta-feira à noite, eu chegando no encontro, eu queria estar em qualquer lugar do planeta Terra, menos ali. E na chácara que eu passei tinha uns 200 homens, teve briga, cara puxou faca pro outro no encontro. Tô te falando, puxou faca, briga, teve de tudo. Foi um encontro nível hard isso daí. Tô te falando, é porque saiu catando daquele modelo, né? Levou só os fiozinhos de ouro, e aí... Os caras, no outro dia, no sábado de manhã, um monte de cara foi embora. E eu também queria ir embora, porque tinha jogo no balneário ali à tarde, no campo de terra. Eu falei, cara, eu tenho que jogar, os caras precisam de mim lá e tal. E aí os meninos que estavam comigo, o Luciano, meu cunhado Edson Júnior, eles falaram, não, Igor, a gente já deu tanta chance para as coisas do mundo, vamos ficar aqui, cara, até domingo, vai que acontece algo. E eu fiquei. Quando foi no sábado à noite, teve uma palavra da cura da alma, e logo depois foi a da cruz. Cara, quando terminou aquela palavra da cura, o pastor Antônio Lisboa, né, o apóstolo Antônio, lá da Nova Aliança, ele que ministrou essa palavra, e ele me chamou lá na frente, na verdade, aqueles que queriam receber uma oração e tal, né, e que talvez já tivesse algum trauma, ou sofrido alguma coisa e tal. Aí eu fiquei resistindo, né, eu queria receber uma oração, mas eu não queria ir naquele exato momento que eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, se eu for lá, alguém vai pensar que alguém fez alguma coisa comigo, né? Eu fiquei naquela resistência, né? Só que eu peguei e fui assim mesmo. E quando eu cheguei, foi interessante que ele foi orando por todo mundo. Quando ele chegou, justamente na minha pessoa ali, ele perguntou assim, o que foi com você, Igor? Que ele conhecia já a minha família, né? Minha sogra era cristã já. E eu falei assim, pastor, eu tenho um trauma. Eu não sei se isso vai resolver meu problema aqui. Aí ele falou, o que é? Eu falei, cara, eu tenho um trauma em casamento, cara. Eu nunca me vejo casando, isso pra mim não faz parte da minha vida, não. Ele falou, não, então espera aí. Ele orou pros outros que faltava, chegou em mim de novo lá assim, rapaz, esse cara fez uma oração. Ali foi um momento que eu senti algo na minha vida, cara, que eu nunca tinha sentido. Cara, ali eu senti um agir de Deus tão
poderoso, tão forte, cara, que eu lembro que eu comecei a chorar tanto, e ali foi um divisor de águas na minha vida, cara. No outro dia foi o batismo, eu ainda meio resistente ainda quanto ao batismo, que eu falava assim, ó, se eu batizar, eu sei que eu vou fazer merda, cara. Então eu não quero batizar. A justiça própria ainda queimando o coração. Sim, né? E o pastor Miguel, eu lembro que ele também foi um que lutou muito para me poder ir para a igreja, ir para esse encontro. Eu lembro que ele pegou a Bíblia, assim, cara, ele quase, acho que ele rasgou a página, assim, ó, para me mostrar que eu tinha que batizar. Resumindo, quando eu cheguei na igreja, eu desci do ônibus ali com aquela... A bequinha branquinha e tal, e nisso a minha esposa desceu do ônibus da mulher ali também, beca branca, batizamos, e depois eu fui descobrir que ela falou pra pastora lá que se eu descesse do ônibus sem a beca branca... Ele ia embora. Tipo isso, ia dar um... né? Tipo assim, eu não era o cara certo. Rapaz, mas sabe o que acontece, cara? Eu fico vendo assim, né? O agir sobrenatural de Deus, né? Uma experiência muito louca, né? Não. Porque parece que é coisa de filme, né? A mulher falou de lá, Deus, se esse cara não se transformar... Não, e até o último momento, até subir no ônibus. Você sabe o que eu tô falando, né? Aquele momento de subir no ônibus, eu falei, eu não quero, depois eu batizo, cara. Mas graças a Deus, eu tenho a convicção... O que aconteceu lá dentro do ônibus que você mudou de ideia? Não, foi antes. Antes de subir. Foi antes de subir no ônibus. Foi naquele momento de subir no ônibus. Eu não queria batizar ainda, mas aí o pastor pegou eu lá no canto. Rapaz, foi na pressão. Foi na pressão. Meu batismo foi na pressão. Você vai batizar, senão você vai pro inferno, miserável. Foi tipo isso. E o pastor Miguel, ele era linha dura, assim, sabe? Ele é um cara muito abençoado. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Um cara que sem palavras. E ele pegou e me mostrando ali na Bíblia que eu tinha que batizar e tal. E eu peguei e falei, então eu vou batizar. Coloquei a beca e subi no ônibus, meio grilado ainda, né? Mas hoje, cara, eu tenho a convicção plena que se eu não tivesse batizado, talvez hoje eu não estaria aqui. Sim. O batismo foi algo assim, uma confirmação, foi algo de Deus mesmo pra minha vida, cara. E eu louvo a Deus pela vida desses caras que sofreram em oração, em jejum pela minha vida. É aquela história, né, mano? Você é pastor hoje, que se faz é que se paga. É tipo isso. É mais ou menos por aí, né? Eu tô ouvindo essa história que eu tô lembrando de algumas histórias minhas, sabe, cara? Você falando de pessoas, né? O senhor me trouxe a lembrança, né, de pessoas. Você falou do Eric, né? Sim. Que benção que o Eric virou pastor. Esse é o cajado mesmo. E, não. Cara, eu me lembro de um pessoal que, assim, quando eu casei com a Adriana... eu tava muito na fuleiragem ainda, sabe? E mais de vez em quando eu tava muito revoltado com alguma situação de igreja, né? Que tinha acontecido com a gente. Porque a gente tem uma visão de... Eu sei que é mais ou menos parecida com a minha. A gente tem uma visão de o que é essa igreja, né? Sim. E tem pessoas que não pensam da mesma forma da gente, né? E tal. E tratam as pessoas de uma maneira diferente. E a gente ia numa igreja, né? E a gente foi tratado de uma maneira lá que eles não... Eu até hoje, eu tenho a certeza que não deveria ter sido conduzido da forma que foi conduzido. Então, quando sai de lá, aí eu fui na igreja, mas eu desisti, você entendeu? Falei, não, cara, eu vou parar de ir pra igreja. Eu tô te falando isso porque eu tava lembrando de um cara. Queria, um exemplo, aí tinha um negócio do jovem da igreja, eles iam lá em casa, cara. Aí juntava uns 10 jovens da igreja, iam lá em casa e orava comigo, com a Adriana, né? Chegava lá, orava com a gente e tal. Aí falava assim, vamos na igreja domingo? Eu falava assim, vou. E o quê, moço? Né? Ia nada. Não ia nada. Até o Senhor vir e aquele abismo que vai virando a vida da gente longe do Senhor, né? Que todo mundo tem, não adianta. As pessoas podem correr pra onde que for, mas esse abismo sem o Senhor existe na vida de todo ser humano. E até isso acontecer demorou um tempo, hein, cara? Mas lembrando aqui da história dele falar do Eric aqui, a que se faz é que se paga, porque também... É tipo isso. Acontece. Ué. Não tem como. Coitado do Eric, velho. Não, certeza. Hoje, ele também é pastor hoje, né? O pastor Humberto, o Alf, é pastor também. Você conhece ele aí. Teve uma época que ele era da Nova Aliança, o pastor Humberto. Sei demais, que é músico também. Sim, ele foi lá em casa muitas vezes orar com a gente, porque meu cunhado é muito amigo da família, né? Ele morava no Fim Social? Morava. Lembro dele demais. Aí, já marquei muitos cultos pra ir lá com ele. Muitos. Vamos lá, vou. Ia nada, moço. Ele era da Nova Aliança? Não, nessa época ele era da Batista. Da Batista. Era da Batista. Depois que ele foi pra Nova Aliança, ficou um tempo lá. Mas assim, cara, aí beleza, passou pelo encontro, batizou, aí tudo mudou. Cara, não, sim.
Mas é um processo, Tudo né? mudou, foi um processo. Eu, graças a Deus, aí eu sou um cara, eu sou daquele tipo assim, é 8 ou 80. Uhum. Se eu tô no mundo, eu colocava para render o que eu queria. Mas quando eu conheci o outro lado, que é o lado de Jesus, da igreja, dos irmãos... É característica, né? Cara, aí eu coloquei para render, cara. Aí, na minha mente, depois do encontro, Daniel, eu só queria ser igual aqueles caras que estavam pregando ali no encontro. Isso queimou no meu coração. É interessante, cara. Você também foi assim? Mesma coisa. Mesma coisa? Quando eu passei pelo encontro, mesma coisa. Eu ficava assim, impactado que esse cara trabalhando, intercedendo, pregando. Isso. E tanto que eu falei pro pastor Miguel, né? Eu falava assim, pastor, eu quero pregar igual esses caras estavam pregando naquele encontro ali e tal. Aí ele falou, não, você vai pregar, você vai ver, logo, logo você tá pregando. Eu falei, não, não é logo, logo, não. É no próximo encontro que tiver. Quando que é? Aí ele falou, não, querido, calma aí, é um processo. Aí eu falei pra ele assim, falei, não, eu quero pregar e tal. O próximo encontro foi tipo uns 6 meses depois. E eu falei pra ele assim, ó, eu quero pregar, eu vou pregar e aquela coisa. Cara, quando eu passei por esse encontro e entre o encontro e esse 6º mês, assim, que foi o próximo encontro, cara, eu orava demais. Eu jejuava demais. Eu comecei a pegar a Bíblia, o pastor Miguel ia lá em casa todos os dias, Daniel, orar comigo e me ensinar a Bíblia. Eu sempre gostei de história. Na escola eu gostava de Segunda Guerra, Primeira Guerra, Guerra Fria. Isso sempre me atraiu. E quando eu comecei a ler as histórias de Israel, a história de Davi e Golias, que a gente conhece só da pedrada ali e tal, mas tem todo um contexto. Sim. E isso me despertou algo assim. Eu falei, cara, que massa. E eu comecei a ler aquelas histórias. E quando foi na semana do encontro, ele falou assim, ó, querido, o pastor Antônio Lisboa nunca vai permitir você novo pregar no encontro, né? Novo convertido, você tem 6 meses, cara. Beleza. Eu sei que na semana do encontro eu orei tanto, e quando foi assim uns 4 dias antes, o pastor Miguel passou na casa dos irmãos que já eram os mais velhos, tal, distribuindo a palavra do encontro. E ele não foi lá em casa. Eu fui deitar... Nesse dia, aí tava à noite, assim, 10, 11 horas da noite, eu fui deitar e falei pra Monique assim, falei, cara, o Miguel não veio aqui. E eu jurando que ele ia, né? Quando foi assim, umas 11 horas da noite, eu escutei o carro dele parando lá na porta. E aí ele falou assim, cara, eu falo isso, eu fico até emocionado. E eu lembro que ele parou lá na porta e falou assim, e aí, querido, tá pronto? Eu falei, ixi, pronto pra quê, pastor? Ele falou, não, tá preparado? Eu falei, preparado pra quê? Ele falou, cara, pra pregar no encontro, aí. Eu tinha pregado já em uma célula, cara. E eu falei assim, não, tô, aí. Cadê? Como é que é? Ele falou, não, tá aqui a folha, aqui, ó, prepara uma palavra, né? O esboço. Cara, foram 3, 4 dias, assim, você não tem noção. Mergulhado em Deus. Mergulhado em Deus, na palavra, e eu queria transformar aquele esboço, eu não queria pregar daquela forma. Sim. Eu queria que Deus me mostrasse algo através daquele esboço. Eu ia para a igreja, na época da Nova Aliança, era aqueles banquinhos de madeira, né, os velhos bancos de madeira, e eu ficava orando, andando para lá e para cá, cara. E Deus me dá uma palavra, Senhor me dá uma palavra, e Deus me direcionou a uma palavra que é a história de Jonas. E Deus me mostrou, é Jonas, prega Jonas. Cara, e eu peguei aquela palavra ali, graças a Deus, eu consegui dar uma... incluir, né, aquela palavra naquele esboço, e graças a Deus eu preguei no encontro, com 6 meses de convertido, cara. Eu preguei e eu tenho a convicção hoje que foi a melhor vez que eu preguei na minha vida, cara. Foi a minha melhor pregação. Talvez pela total dependência. Você sabe o que eu tô falando, né? É aquela total dependência que às vezes nós vamos amadurecendo. Vai ficando mais fácil, né? Você vai. Sim, aí eu não sei se é positivo ou negativo, né? Mas cada um tem, né, suas experiências particulares, né? Mas, cara, foi fantástico, fantástico. Eu lembro que no final, as últimas frases lá da mensagem, eu acho que eu nem consegui falar, o tanto que foi assim impactante na minha vida e graças a Deus na vida das outras pessoas também. Só que
Eu falo muito, né? Pode continuar, Pode. né? Só que o tempo foi passando, é porque eu vou contando a história e vai Sim, vindo sim. outra história e tá tudo dentro do mesmo contexto. Quando eu estava vindo, eu estava conversando com o irmão Rodrigo aqui, e eu estava conversando com ele justamente isso. Eu sou um cara muito privilegiado, porque eu sei que até hoje eu entendo que Deus, nos nossos sofrimentos, é onde a gente mais aprende. Sim, com certeza. E eu estava até comentando com ele que eu sou um cara tão privilegiado que Deus se revelou assim para mim de duas formas completamente, em dois momentos distintos da minha vida. Por exemplo, eu posso te falar que, igual eu preguei a palavra de Jonas, que todos nós conhecemos, que Jonas, o final ali, ele vai parar no ventre do peixe, lá no fundo das águas, né, no fundo do oceano. E eu sempre levava a palavra para esse rumo, né, que uma pessoa fora do propósito Sim. vai parar no ventre do peixe e tal. E quando eu conheci Jesus, que foi nesse encontro que eu contei, eu era um cara que, antes disso, eu não conhecia Jesus. Eu era desprovido de fé. Então eu sofri muito nessa época, que foi com drogas e com outras coisas. Só que com o passar dos anos na caminhada, depois de talvez 13, 14 anos já de convertido, eu tive um momento que eu tive uma viagem para Israel e que eu tinha tudo para voltar dessa viagem, assim, avivado, não, né? assim, Experiência muito louca, né? tudo estava encaminhando, talvez, para mim ser consagrado pastor e tal. Só que quando eu voltei de Israel, cara, eu não consigo te explicar o que aconteceu. Eu sei que na minha mente, no meu coração, eu só pensava assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. O cristão aqui do Brasil tá tudo errado. As igrejas tá errado. Tem alguma coisa errada. E aí eu pensei, falei, cara, eu vou fazer de uma forma diferente. Quando eu fui ver, eu já estava longe da igreja, longe de Jesus. E eu tive uma experiência de 1 ano no ventre do peixe. Tipo, por isso que eu falo que eu sou tão privilegiado que Deus permitiu que eu vivesse uma época da minha vida até Ele me atrair. E depois eu vivi 1 ano, talvez um pouquinho mais, afastado dos caminhos, no ventre do peixe, como Jonas viveu. E os meus, talvez 20, 21 anos antes de conhecer Jesus, eu não sofri a metade da metade do que eu sofri nesse 1 ano, longe de Jesus. Era tipo assim, cada dia era uma chicotada. Sim. Só que quando passou esse período, que um dia, né, na verdade até a minha esposa, né, me convidou para ir numa célula de um cara. Acho que você não conhece ele, não. Ele morava ali no Fim Social. Até hoje ele mora lá. Até hoje ele mora lá? Que no caso é você mesmo, né? E ela falou assim pra mim, falou, vamos lá e tal. Lá tem uma célula muito parecida com a nossa antigamente. Talvez você vai gostar da galera e tal. E eu fui. E você conhece esse processo, né? E aí eu fiquei com um tempo e tal. E um dia eu vou até contar isso. Essa eu tenho que contar. O Daniel, a gente estava até eu congregando junto, né? Com você lá. E um dia Deus, eu orando, Deus foi lá e me incomodou para mim tomar uma decisão. E eu peguei e estava com essa decisão já tomada e eu fui te mandar uma mensagem. Não sei se você vai lembrar desse dia, mas vai. Eu falei assim, Daniel, eu tenho uma coisa para te falar. E o Daniel pegou e só falou assim, eu sei o que você tem para me falar. Você vai voltar lá para sua igreja, onde você caiu, você quer recomeçar e tal. Eu falei, caramba, bicho. Esse cara, ele é de Deus mesmo, viu, cara? Falei, é isso mesmo, Daniel. E você me deu total apoio, né, cara? E graças a Deus eu voltei para a igreja e já se vão vários anos e firme para honra e glória de Deus. Graças a Deus, cara. Essas experiências, elas são muito loucas nas nossas vidas, né? Você falando essa questão de quando a gente tem uma experiência com o Senhor. E assim, de verdade, mano, essa questão que você estava falando assim, quando eu fui para Israel, eu voltei.
eu acho assim que no nosso coração às vezes bate uma religiosidade muito grande. Eu costumo dizer algo para as pessoas, todos os dias nós precisamos de matar um fariseuzinho que existe dentro de nós. Ah, certeza. Né? Porque às vezes a gente pensa que, não, porque fulano tem uma conduta assim, a minha é diferente, mas no outro lado também a minha é diferente que a dele. É certeza. Uma coisa que eu aprendi, sabe o que é, cara? É assim, ó, eu gosto muito de ouvir a história do povo, né? Sim. Porque todo mundo é cheio de cicatrizes, né, cara? Cheio de situações na família, cheio de liturgia de vida mesmo, né? Que aprendeu com seu pai, com a sua mãe, às vezes aprendeu no mundo mesmo. Mas, sim, essas experiências, cara, elas são muito loucas. Muito. Porque a gente tenta mudar tudo. E a primeira coisa que a gente começa a fazer, eu tô falando de religiosidade, né? Que começa a entrar no coração da gente. A primeira coisa que a gente começa a fazer é achar que todo mundo tá fazendo errado. E só nós que fazemos que é certo, entendeu? Sim. Então, às vezes, isso é um alerta pra quem tá vendo, né? Porque às vezes a gente começa a olhar tudo. Nossa, esses irmãos fazem tudo errado. Sim. E uma coisa que eu aprendi, mano, se eu quero fazer tudo certo, e se Deus colocou no nosso coração pra fazer tudo certo, quem pode impedir? Sim. Ninguém. Olha, o dia que o Senhor levantou Davi, quem poderia impedir? Né? Ninguém. Então, assim, essa é uma experiência loucura mesmo para nossas vidas. Aí você voltou para a igreja, passou um tempo lá. Então, aí quando eu voltei para a igreja, é igual eu te falo, Deus me tratou de tal forma que o que veio à tona, assim, no meu coração, na minha mente, era o quê? Tudo que eu fazia errado, mesmo estando na igreja. Eu não estou falando de pecado. Entendo. Falha com coisas pequenas, horário de culto, faltar culto. Alma cretina, né, moço? Vou ficar em casa hoje, que é melhor. Tipo isso. Às vezes eu ficava assistindo um jogo e eu ia ali sofrer com o São Paulo, que sempre ele tomava um gol no finalzinho. E eu ficava assistindo o jogo, chegava atrasado no culto para ficar vendo o jogo, e eu era um dos líderes lá na igreja, eu era referência para muitas pessoas, e eu tinha essas falhas, que para mim eram pequenas falhas, mas que no contexto geral era algo terrível, entende? E quando eu voltei para a igreja novamente, né, eu tomei uma decisão, cara. Eu tomei uma decisão que eu falei assim, tudo que eu fazia errado em relação à igreja, eu não faço mais. Eu não chego atrasado, eu pensando. Eu não falto um culto mais, e tal, e tal. Quero participar de tudo, quero estar junto com o líder, com o pastor e tal. Cara, e para honra e glória de Deus eu posso falar isso sem nenhum... Desde quando eu voltei para a igreja, dessa fase que eu te falei, eu nunca mais faltei um culto, cara. Eu nunca mais cheguei atrasado em um culto. Eu nunca faltei uma reunião do pastor que me convidava. Então, tipo assim, é igual eu tô te falando, eu fui tratado de uma forma no mundo antes de conhecer Jesus, depois eu passei pelo deserto até chegar no ventre do peixe, na verdade, para poder aprender. E infelizmente, tipo assim, as cicatrizes ficam, mas a lição que Deus me deu, que prevaleceu, entende? Então, tipo assim, aí graças a Deus, depois disso, aí foi acontecendo as coisas, acontecendo, e hoje, graças a Deus, eu sou pastor lá da igreja, né, e tal. O próprio Deus foi empurrando para essa situação, né? Sim. É engraçado, né, cara? Se a gente pensar assim, não, se Deus me falasse tudinho que eu tinha que fazer, que ia acontecer, mais ou menos igual Moisés, se Deus conta pra ele tudinho, o Senhor só falou o que pra ele? Ó, você vai dizer que eu sou, é isso que você precisa fazer, e eu vou libertar o povo. Aí no meio do processo, Deus vai falando tudo que ele vai fazer, né? Sim. Então nas nossas vidas também, né? Eu acho que é Salmos 35, que nós entregue seu caminho ao Senhor e confie nele, e tudo ele fará, né? Então isso nós precisamos fazer o tempo todo, né? Entregar o nosso caminho pra ele, que existe um caminho já trilhado pra nós. 37. Né? É 37 verso 5, se eu não me engano é isso. Eu acho que é por aí. É um salmo bem conhecido mesmo, né? E eu até ministrei sobre isso ontem, mas esqueci. Não, acho que é o 37 mesmo. Mas é isso aí, é entregar o caminho ao Senhor. Deus, ele tem um caminho pra nós, né? Mesmo Jonas lá, igual você tava falando, na barriga do peixe, o Senhor tinha um propósito naquilo ali, né, cara? Pra salvar Nínive, né? Sim. Mas sim, mano, mas até se chegar em essa transição de pastor aí também foi uma coisa meio louca na sua vida também, né? Ah, cara. Parece que na sua vida tudo é meio louco, né, velho? Que coisa, né? Parece que eu tô descobrindo isso aqui hoje, viu? Tudo muito louco, né? Até essa transição para pastor, cara, tipo,
comparado com doutrinas de muitas igrejas, o meu caminho foi inverso, né? Uhum. Tipo assim, né? Talvez para algumas igrejas é meio loucura da forma que foi, né? Porque eu era só um líder lá na igreja e, de repente, um dia eu recebi a notícia que eu teria que assumir a igreja, porque senão provavelmente a igreja poderia fechar, e eu reuni todos os irmãos, todos assim, o máximo que eu consegui, expliquei a situação, falei, olha, ou vai fechar a igreja, ou eu assumo a igreja e deixa Deus agir, vamos ver o que acontece. E aí, estão comigo ou como que é? Graças a Deus, todo mundo falou, não, estamos fechados. Até porque eu sempre fui um cara... eu sempre gostei de estar à frente dos negócios, assim, sim, de ser líder de alguma coisa e tal. Então, muitas pessoas, assim, já olhava uma liderança na minha pessoa, assim, né? Mas, e aí eu peguei e expliquei a situação, todo mundo falou, não, estamos com você, a igreja não vai fechar não e tal. E aí foi passando, assim, os meses e tal, até que eu conversei com um outro pastor, que é o pastor Vinícius de Moraes, que é um batista também, e ele me conhece desde muitos anos, conhece a nossa trajetória e tal. Expliquei toda a situação para ele e ele orou também muito. A gente teve um período assim e nós, cara, foi tudo assim natural. Marcamos, graças a Deus, depois fomos consagrados pastores. Isso já vão alguns anos aí. Nós estamos com a nossa igreja lá, graças a Deus, firme e forte, para a glória de Deus, cara. Deus é bom, né, cara? Deus é bom, cara, Deus é bom. E lá tudo é bênção, entendeu? Lá é uma igreja, eu penso que é o céu. Lá, cara, não, lá é uma igreja, cara. Lá não tem desafio. Não tem. Lá não, não, cara. Os irmãos não fazem igual fazia, eu vou, mas não vai. Não, lá não tem isso, não. Tem até um irmão que é engraçado que ele fala pra mim, sabe? Ele fala assim, não, eu vou assim, eu não vou fazer igual você fazia com seu pastor, não. Ele não perde a chance de falar isso, sabe? Eu falei, pra que eu fui falar isso? Agora o povo da igreja tá conhecendo sua história aí. Não. Mas, cara, sabe o que acontece? No que eu acredito, né? O maior privilégio pra nós nessa terra é isso daí. Né? Jesus fala pra Pedro, né? Se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Com todo desafio, cara. Eu tava me lembrando de ontem, né? Porque o apóstolo Paulo fala, estou sentindo outra vez como dores de parto, né, cara? Imagina só, um dia eu tive uma cólica renal e eles falam que é igual dor de parto. O dia que eu tive uma cólica renal foi a primeira vez na minha vida que eu tive medo de morrer. Caramba. Porque eu não sabia como é que era o negócio, eu tô de boa assim em casa, assim, cara, de repente veio aquela dor, o trem começou a apertar, eu já comecei a chorar, morri. E já saí pedindo socorro, pelo amor de Deus. Por causa desse tipo de homem que as mulheres falam que os homens são mole, cara. Escuta a história aqui, ó. Mas dizem que é uma dor da morte mesmo. Não, porque eu tava... Aí eu ajoelhava e, meu Deus, aquele negócio que ele foi apertando, eu cheguei na Adriana, falei pra Adriana, minha esposa, falei pra ela, amor, tô passando mal demais. Ela só, eu tava dormindo lá. Aí eu falei assim, eu sei que ela não vai dar moral pra mim vestir minha roupa, minha irmã, fui lá e chamei minha irmã e meu cunhado, ele já viu o desespero, colocou dentro do carro, eu já fui chorando dentro do carro, segurando assim, ó, passando um filme, minha esposa, ficando assim, a minha pessoa. Tipo assim, o Daniel já era. Daniel já era. Não, eu tô te falando de verdade, chorando, cara. Aí eu cheguei no cais, eu nunca tive um atendimento tão rápido no cais igual esse dia. Mas é porque esse tipo de situação porque eu já cheguei, o povo já foi passando já. E na hora que eu escutei a mulher falando assim, é cólica renal, já deu uma aliviada. Falei, então esse trem não mata, né? Aí já fui dando aliviada, e aquela dor, cara, a mulher queria medir minha pressão, e quem disse eu dava quando ficar quieto? Doendo demais. Aí ela foi medir minha pressão. Aí deu nó que aplicou o remédio na veia. Que negócio foi igual tirar com a mão, cara. Aí foi fazendo assim, ó. Foi cessando aí, cessou. Graças a Deus. Aí, o que... A Adriana continua com o Daniel, tá tudo... A Adriana continua com o Daniel, depois veio o Heitor, entendeu? Eita, glória, é verdade. Aí continua a vida. Mas, assim, o maior privilégio que nós temos, cara, é esse, né? É essa vida que o Senhor nos deu mesmo, cara, com todo o desafio que nós temos, né? Então, falando dessa dor, né? Cólica renal, dor de parto. E pastorear gera isso na vida da gente, né? Aquilo que eu até comentei com você, né? Pastorear é uma vida solitária às vezes, né, cara? Você tá cheio de gente, mas tem hora que você não tem ninguém, né, cara? É um assunto complicado, né, cara? Mas é tipo isso mesmo, cara. Na verdade, a gente veio conversando isso no carro, né? Comentando sobre isso. É porque...
tem muita gente ao lado, né? Uhum. Mas nos momentos de luta mesmo, naqueles momentos que mais precisa, são poucos, né, cara, que estão juntos, né? Então, tipo assim, o que nos fortalece são esses poucos. Que a gente... É porque, na verdade, o evangelho sempre foi minoria, assim. Sim. Tipo, quem fez a diferença sempre foi a minoria, né? Então... Tinha 500 quando Jesus aparece, mas no dia do Pentecostes eu tinha 120, os 380 já tinha vazado já, né? Isso. Então, tipo assim, igual na passagem também ali, né? Que ele olha, dá um sermão duro, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6. Sim, aí de repente ele dá um sermão, o pessoal não entende, dura esse sermão, tal. Abandonaram Jesus e ficou poucos também, né? Então, tipo assim, essa é a vida do pastor mesmo, não tem como não. E, tipo, a nossa igreja lá, por exemplo, nós não temos aquela visão, assim, vamos ver se você vai me entender, do crescimento. Nós queremos crescer e colocar o povo para convidar aquela coisa. Não, cara, eu tenho no meu coração, assim, que Deus tem colocado o quê? Nós somos lá o quê? 40, 50, 60 pessoas. Cara, se eu conseguir implantar ali na igreja e que o pessoal venha entender que nós somos cristãos, somos irmãos, somos uma comunidade, eu te ajudo, você me ajuda, eu vou sorrir, você vai sorrir comigo, mas se eu estiver chorando, você chora junto, o irmão está passando uma necessidade, eu vou te ajudar. Se nós, se cada igreja pensar em cuidar daquele ali, cara... Vivendo Atos capítulo 2 mesmo, né, isso, esse é o nosso... Cara, lá nós somos até enjoados com isso. Eu acho que todo culto a gente cita Atos capítulo 2, né? O Rodrigo ali também gosta. Atos capítulo 2 Isso parece tão distante, né, cara? Tão distante, porque é difícil das pessoas conseguirem entender isso, porque o imediatismo, o século XXI é cada um por si, cara. Ontem eu preguei isso lá na igreja, é cada um por si, é cada um cuidando da sua família, é cada um cuidando do seu trabalho, e é complicado as pessoas entenderem que quando nós ficamos avulsos, né, sozinhos, querem cuidar somente da sua família, isso não é evangelho, Sim. cara. O evangelho é a comunidade. Sim. É a comunidade estar junto. Né? Eu falo assim para as pessoas, uma coisa que o Covid-19 fez foi uma coisa totalmente contra essa igreja, né? Porque o distanciamento social, e a igreja não foi feita para ser distante, a igreja foi feita para estar junto, né? Então eu acho assim que foi uma das maiores coisas que Satanás usou nesse tempo, entendeu? É isso. Para mim é uma coisa que, e nós sabemos, né? Nós somos cristãos, nós acreditamos nisso, que Deus ele sabe todas as coisas, mas também nós sabemos que isso não é do Senhor. Isso é algo maligno, cara, principalmente para a igreja, porque o papel do diabo Deus sempre foi o quê? Paralisar a igreja, né? Os irmãos não venham a crescer em comunhão, em unidade, né? Em pensar no próximo. Hoje em dia, o Covid-19 é loucura, cara. Sim. Cada um tá preocupado com a sua família, mano, e os outros que se viram, entendeu? Cada um cuida do seu. E essa semana eu vi um caso de uma moça que postou que ela tinha sido curada de câncer. Que ela tinha sido curada de um câncer. E eu fiquei olhando assim, eu vou nos comentários. Aí tinha poucos comentários. Vamos ver se você vai entender o que eu vou falar. Tinha poucos comentários. Mas, de repente, uma pessoa que fala que foi curada, que ficou na UTI, saiu de um Covid e foi curada, gera muito mais impacto. Sabe por quê? Porque o Covid pode atingir a minha pessoa e a sua. O câncer não passa. Sim. Então, tipo assim, as pessoas estão preocupadas com elas. Sim. Você entendeu? Sim. Então, tipo assim, esse Covid veio, e eu falo lá na igreja, para quê? Para revelar quem nós somos em Cristo, cara. Para revelar. Hoje em dia as pessoas deixam de ir na igreja com medo de ser contaminados, por exemplo. Mas a igreja verdadeira lá de Atos, os caras se reuniam, eu acredito que eles não deixavam de se reunir, mesmo que eles estavam sendo perseguidos de morte, cara. Se nós começar a conversar isso aqui... Nós vamos até amanhã. Não acaba, velho. Não acaba. Vai ser o maior podcast aqui do... Sabe por quê, mano? Mas é legal, mas né, sabe o que acontece? Faz 1 hora um podcast só pra gente ficar conversando isso aqui assim, ficar umas 2 horas aqui, ó. A primeira coisa que veio no meu coração quando começou o Covid, sabe o que foi? Foi isso daí. E todo mundo que está à minha volta sabe o que eu sempre preguei isso aí. Eu falei assim, cara, os meus irmãos que morreram pelo evangelho, eles morreram não só eles e a família inteira. Olha porque só. Se alguém falasse que era cristão naquele tempo, o que eles faziam? Eles pegavam o pai, a mãe, os filhos, a geração inteira. Era ditadura mesmo, né? Pegavam todo mundo, levavam pro Coliseu. E agora imagina só, um pai e uma mãe vendo seu filho vindo ao encontro,
o leão. Então, assim, essas notícias corriam para todo lugar. Sim. Mas os cristãos daquela época estavam tão preocupados com a vida vindoura, do que com essa. Mas o problema dessa geração é essa. Dias para trás eu estava falando, essa geração está tão acostumada de ver que só crente que prospera, não tem dias ruins, né? Isso aí é o que é pregado, mas esqueceram de falar que existe dias que o pastor tá triste, o pastor chora, os irmãos sofrem, mas o que dá prazer é esse sofrimento. Por que o apóstolo Paulo fala? A minha leve momentânea tribulação. Sim. Nós temos, né? Sim. Mas sim, então quando eu comecei esse Covid, cara, deu do primeiro dia que começou o ano passado aqui no Brasil, eu sempre pensei isso. Falei, cara, se a minha vida pertence ao Senhor, quem pode tirar ela? Só o Senhor. É o que os caras falavam. Então, a nossa perseguição é muito aqui, né? Porque também imagino eu, né? Uma pessoa que perdeu o seu ente querido também, a gente entende, deve ser muito triste. Não, é uma dor. Né? Uma dor. E é o que as pessoas vão pregando. Agora, imagina só eu passando Covid pra minha família. Imagina só um crente do primeiro século. Ó, se você não negar Jesus, você vai morrer você e sua família. Aí o cara fala assim, eu que tô matando a minha família? Agora, imagina só o pai pegando a mão dos filhos e falando assim, ó, papai vai, e nós vamos ter que vai todo mundo junto. E os leão agora vêm. Tem jeito não. Né? E nós estamos aqui hoje, vendo essa época do Covid-19 aí, os irmãos falando que é irmão, vendo pela internet, que nem assiste pela internet, é muito fácil, né? Liga lá a internet, coloca o vídeo pra rodar lá, o vídeo aí começa a ficar até chato o podcast, sabe, né? Aí os irmãos ligam lá a internet, fala pro pastor, manda um print pro pastor depois, a marca lá no Instagram, culto. Assistir tudo. Culto top, pastor. Faz um resumo aí da mensagem, irmão. Entendeu? E é loucura, né, cara? Porque você contando tantas coisas que o Senhor fez na sua vida e por causa da persistência dos irmãos, né? Do irmão ir na casa, né? Do irmão fazer um convite. Hoje em dia, oh Deus, ajuda nós. Ajuda nós, Senhor. Mas sim, mano, pra nós encerrar aqui, o Senhor tem sido muito bom, né, cara? Fico feliz demais de ver que o Senhor tá fazendo a sua vida através da sua vida, como eu disse. Às vezes é loucura, né, pra muitas pessoas, mas nós sabemos que nós estamos seguindo a direção do Senhor. Amém, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, cara. E tipo assim, pra mim encerrar aqui minha participação, na verdade eu contei assim o testemunho porque fazia parte aqui do seu podcast. Mas tipo assim, a mensagem principal, cara, o pastor Daniel falou no final agora. Houve uma perseverança de um irmão que lutou para despertar no meu coração algo que eu creio que Deus já tinha preparado antes da fundação, que era de me escolher mesmo, mas que existem muitos que ainda estão aí mortos nos pecados e que precisam ser despertados, né? E às vezes tá até na baleia, lá baleia num peixe, né? No peixe, no lá, fundo né? do Tá mar, lá no ventre né? do peixe, e eles serão despertados através da vida de cristãos, né? Se for mulher, é mulher, mas eu gosto de falar de homens de verdade, que é o que está faltando, né? Homens cristãos de verdade que pregam o evangelho, que morra por essa causa nobre, que é a única causa que pode nos dar algo maravilhoso, que é a glória junto com o Pai. Não existe outra coisa que vai nos dar algo parecido com isso. E eu acho que a nossa vida perde o sentido às vezes porque nós ficamos muito longe dele. Ah, certeza. Aí vai perdendo sentido. Mas, mano, cara, valeu demais. É nóis. É nóis. Irmãos, Deus abençoe vocês e continue conosco aqui. Se você puder compartilhar isso com mais pessoas, compartilhe aí. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.